Com a chegada da PariBox 130, é normal que a gente traga aqui um comparativo com a sua antecessora, a PariBox 120, Club 120. Dona JBL não vai achando que a gente vai esquecendo dessa escolha péssima de marketing, não. Bom, basicamente, como as duas caixas não cabem ali na minha mesa de review, eu coloquei aqui no meu escritório. Assim é até bom, porque dá pra respeitar um espaço legal entre elas, e o microfone, que vai estar bem aqui, olha, vai captar exatamente a 1 metro de uma e exatamente a 1 metro da outra. E até mesmo antes da gente entrar nas diferenças técnicas de um modelo pro outro, já vou avisando aqui logo. Esse teste aqui vai rolar em 30, 50, 75 e 100% de volume. No caso desse comparativo aqui especificamente, a gente vai testar com o Bass Boost no 1, simplesmente porque é a configuração que mais me agrada, que mais agrada muitos de vocês também. E se eu for testar com todas as configurações possíveis, o vídeo vai ficar imenso. Então, para quem quer ver um teste com a equalização, com, sei lá, Boombox 3, etc., vai deixando aqui nos comentários e se inscreva no canal secundário, tá bem aqui no card. Lá é o lugar que vocês vão ver todos esses comparativos à vontade, porque é um canal com quase nenhuma edição. Então deixa o seu pedido aqui, se inscreve lá que em breve vão sair mais comparativos diferentões. Agora voltando aqui pro nosso vídeo, vou só pegar a minha colinha para ter certeza que eu não vou falar uma besteira aqui para vocês. Pra já, diferença de potência. A gente tem uma entrega de 25% a mais no modelo mais recente. A gente sai de 160 watts para 200 watts, lembrando que nesse caso aqui estamos falando de RMS. A configuração de falantes em si ela é muito parecida, mas a gente encontra sim uma diferença, principalmente no diâmetro dos woofers, que no modelo Club 120 estavam com 133 milímetros e agora no modelo 130 a gente passou para 145 milímetros. E na parte dos tweeters, por mais que continuem muito parecidos, nas especificações do modelo mais recente a gente tem uma tecnologia que eles chamaram de Silk Dome. Eu particularmente não conheço, tá? Não sou especialista em som, mas pelo que a JBL comunica, a gente tem uma abordagem sonora diferente. Vamos ver. A resposta de frequência não mudou, a gente tem as duas caixas que vão estar a partir de 40 Hz. O fato da 130 estar com uma potência mais alta pode levar a gente, né, a ter uma sensação diferente das frequências mais baixas. Só vamos descobrir aqui no teste. A gente também teve uma atualização de Bluetooth, saindo do 5.3 para o 6.0, que traz mais estabilidade e algumas outras melhorias menores. Na parte de proteção à prova d'água a gente está na mesma coisa, ela não é 100% resistente como caixas da linha de entrada, né, Boombox, Charge, por aí vai. Aqui a gente tem uma proteção IPX4 apenas contra respingos, tá? Então não faça uma besteira, tenha pena do seu dinheiro, por favor. Tem uma diferença também de 250 gramas na parte do peso nas duas caixas, então é praticamente nada. Lembrando ainda que na parte de conexões lá atrás da caixa você ganhou uma entrada USB tipo C na caixa mais recente, que vai não só te permitir executar arquivos de áudio com altíssima qualidade, mas também vai abrir uma porta de conexão pro novo microfone da JBL, que eu já falei aqui algumas vezes, né? Um microfone via USB-C. É um pouco limitado o uso, mas tá aí, continua sendo uma utilidade. Se eu não me engano, eles chamaram isso de Easy Sing. Então quando você vê isso aí no aplicativo, que agora mudou também, tá? O JBL One, se você se perguntar o que é Easy Sing, é exatamente essa conexão com o microfone que, pelo que a JBL também diz, é melhor pro karaokê. Enfim, tenho minhas dúvidas, né? Bom, já fizemos o tour aqui das especificações, posso devolver a minha colinha. Agora deixa eu ir lá posicionar a câmera pra gente poder começar os testes. Então vamos lá, já tô conectado aqui nas duas caixas, vou começar na Club 120, aproximadamente aqui 30% de bateria, tá legal? Vamos começar assim mais devagarzinho, já que são caixas mais potentes, e a gente vai pausando aqui pra poder fazer as análises pra vocês. Vamos que vamos, JBL Club 120. 130. 120. 130. 120. 130. 120. 120.
Ó, desculpa pela iluminação meio improvisada aqui, tá? Mas vamos lá, em 30% do volume, por incrível que pareça, a gente tem uma 120 que se sobressai. Pelo menos nessa parte de frequência mais baixa. Eu acho interessante porque tem um detalhe muito sutil que, se você tá aqui, dá pra perceber lá no fundo, que é uma separação clara entre o subgrave, grave e médio grave. Enquanto que na Paribox Club 120 a gente tem essas frequências que funcionam bem, mas ficam um pouquinho mais misturadas se a gente comparar com a 130. Na própria 130 isso é muito bem separado. Enquanto a gente tem graves que estão mais discretos, a gente vai pro médio grave e grave de maneira um pouco mais sutil, um pouco mais discreta, enquanto que o subgrave tá entregando alguma coisa. Como eu falei pra vocês, tá? É extremamente sutil, mas a gente só tá em 30%. Eu acho que não vale a pena aqui parar para tentar avaliar as frequências mais altas, tá muito cedo. Vamos avançar mais aqui, mas desde já o que impressiona é essa diferença de assinatura sonora, né, de um modelo pro outro. A gente já consegue encontrar bastante diferença nessa parte que interessa a maioria de vocês, né, graves e subgraves. A mim também, vocês sabem que eu sou amante disso, mas eu tô curioso para ver como que a gente vai encontrar essa diferença aqui mais pra frente. Vamos lá. Voltando aqui na Club 120, vamos dar o play. Aumentar o volume aqui para 50%. 130. 50%. 120. 130. 120. 130. 120. 130. 120. 130. A situação tá começando a ficar um pouco tenebrosa aqui. Basicamente, a mesma coisa que eu falei em 50%, mas com o único acréscimo aqui que eu vou deixar para a potência da Club 120. A qualidade sonora de maneira global não tá a melhor possível, tá bem? Lembrando que não quer dizer que é uma caixa ruim, tá? Só tô comparando ela com a 130. Então, botando uma de frente para outra, a 120 ela tá até agora com mais potência, o que é surpreendente. Então, aquela nossa percepção de grave, eu vou excluir o subgrave nessa, né, porque tá a mesma coisa ali do teste em 30%. A gente tem nessa parte específica de frequências mais baixas, onde a 130 ela ainda consegue se sobressair. Mas fora isso, grave, médio, agudo, tá tudo muito mais alto, muito mais alto. Vai, parece que ela tá com 70%, enquanto que a outra tá com 50%. É isso. É perceptível que está mais alto e isso está me deixando com um pouco de medo. Será que é porque a 130 não tá na tomada? Isso faz algum sentido? Bom, de toda forma, eu considero que essas caixas aqui, elas são caixas que guardam uma certa portabilidade. É por isso que elas têm uma bateria. Então já fica aí um teste no futuro que vocês podem deixar aqui nos comentários, dependendo da quantidade que vocês deixarem, eu vou saber que eu posso trazer, que é um teste com as caixas ligadas na tomada. Eu posso fazer inclusive interior e exterior. Vai deixando aqui nos comentários, já aproveita inclusive para deixar o seu like aqui no vídeo. Se isso daqui, se essa organização não merece o seu like, não sei mais o que merece. Inclusive tem até os grupinhos no Telegram e no WhatsApp, se você quiser dar uma economizada, faça parte, tá? Os links estão aqui na descrição, vale muito a pena. Agora vamos lá, que a briga tá começando a ficar um pouco esquisita. E se isso daqui não começar a mudar em volta de 70%, eu vou ficar preocupado de verdade. Vamos lá, Club 120. Mais ou menos 75% do volume. 130. Alinhado. Já começou a ficar sinistro, hein?
120. 130. 120. 130. 120. 'Vou ser honesto com vocês, começou a mudar, mas não é tanto assim. Em termos de potência, honestamente, já não dá mais pra perceber uma diferença aqui clara, tá? Pode até ser que a 120 esteja ali um pouquinho à toa acima, mas, mais uma vez, não tá claro aqui. O que tá claro, com certeza, é que a 120 está entregando mais graves. Tá? Lembrando, estamos aqui no BS Boost 1, mas isso não deveria ser tão normal assim. O que deveria ser normal está sendo, mais uma vez, disse isso em 30, disse isso em 50, vou repetir agora em 75, a claridade, a qualidade sonora da 130 tá melhor, mas é surpreendente o que a 120 ainda tá entregando face à sua irmã mais velha. Será, cara, que a gente vai cair mais uma vez naquela história da Boombox 3 com relação ao Boombox 2? Meu amigo, que flop seria isso, tá? A única diferença que eu posso dizer aqui, né, a gente não chegou em 100% ainda, mas, cara, tá praticamente decidido, né, vamos falar assim. Vou deixar só aqui na reserva, né, de um teste de equalização, onde eu vou mexer ali, como a gente já fiz anteriormente lá no canal secundário. Vou mexer no detalhezinho para ver o que eu consigo encontrar na 130, mas chega a ser um pouco vergonhoso se você colocar uma de frente para outra, que o modelo anterior tá conseguindo entregar mais grave. Para não ficar muito repetitivo aqui e guardar também alguma coisa pro teste final, vamos avançar aqui desde já. Vou só confessar para vocês que eu espero que a 120 continue assim 100%, porque ela vai se transformar num excelente custo-benefício. Já que a 130 vem um pouquinho mais cara, né, porque é isso. Para incentivar a compra, eu acredito que a JBL deve baixar um pouquinho aí o preço da 120 e aqui ela tá se mostrando ainda ser uma caixa com custo-benefício animal. Enfim, vamos lá, teste em 100%, a gente faz uma análise completa logo em seguida. Vamos lá, Paribox 120. Volume 100%. 130. Volume 100%. 120. 130. 120. 130. 120. 130. Posicionar a câmera aqui porque temos uma conversa pra ter. Eu tô com meu coração dividido, não por mim, assim, honestamente, porque a primeira vez aqui no canal que você coloca duas caixas na minha frente, eu não consigo falar pra você, eu vou nessa, eu vou naquela. Então eu vou dividir a minha opinião já sabendo o que vocês podem encontrar quando vocês colocarem uma de frente pra outra, porque eu sei que tem gente aqui que faz isso, inclusive em loja, tá? Já me mandaram um vídeo disso daí. Mas você pode ir com o coração aberto na 120 se você tá querendo um som mais presente, você tá procurando mais
voz grave, subgrave. Ela vai continuar tendo uma presença muito legal. Não sei aonde a JBL colocou esses 40 watts de potência a mais aí. Eu confesso pra vocês que era pra eu ter lido aqui as especificações técnicas em um pouco mais de detalhe. Eu não sei se essa diferença vai estar unicamente na tomada, tá? Vou deixar isso em aberto. Não quero cometer uma gafe aqui. Realmente foi uma coisa que eu não fiz atenção, então vou deixar pra comentar isso num vídeo futuro quando eu testar as duas na tomada. Mas fora da tomada, eu acho que em termos de potência a gente tem a mesma coisa aqui em 100%. Isso foi diminuindo com relação a 120, nesse caso ela foi se igualando a 130 com o volume aumentando, vamos falar assim. Só realmente é de impressionar que em 30, 50 e 75% você tem uma percepção de volume maior na 120. E isso me lembra muito essa questão que eu falei ainda agora, né, da diferença da JBL Boombox 2 para Boombox 3. É conhecido aqui, quem já acompanha o canal há um tempo, que foi um motivo de reclamação minha e uma parada, né, que me impactou a ponto de eu não recomendar que vocês comprassem a Boombox. Você falava de Boombox? Perdão, tá? Não é Boombox não, é Extreme. Ana, por favor, corrija esse vídeo. Extreme. A JBL Extreme 2 para 3 teve esse problema, mas aqui a gente tem, de certa forma a gente tinha um pouco disso na Extreme também, mas a 130 ela consegue sim entregar um som mais limpo. E é aí que o negócio fica dividido. Consegue entender, pessoal? Porque vai ter aquela galera que vai falar, porque não vale a pena a 130, porque é uma merda. Cara, não é. Não é, de verdade. A assinatura sonora, o som de uma maneira global, ele está realmente mais limpo. Inclusive, em frequências mais altas, pouquíssima coisa dá para se perceber como uma grande diferença. Então, até mesmo aqueles tweeters lá com uma especificação diferente, honestamente, para mim aqui, zero diferença, tá ótimo. Tá nas duas caixas a mesma coisa. Só que a gente tem essa percepção realmente de um som mais cristalino na 130. Então, isso torna uma dessas caixas ruim e a outra boa? Não. São duas caixas que, por incrível que pareça, mesmo estando na mesma família, vão estar direcionadas para públicos diferentes. A maioria das pessoas aqui no canal gosta de um grave potente e tal, não sei o que. Pô, e aí, vai valer a pena? Assim, se é isso que você quer, vai. Compra 120, você vai ser muito feliz. Agora, se você é um cara que ama som, quer ter uma caixa que é versátil, até porque deve chegar por mais ou menos aí uns 3 mil reais, tá? Então é um investimento alto e é uma caixa que ela pode ser multiuso. Você consegue usar ela tanto para fazer um eventinho, uma resenha, uma coisa do lado de fora na sua casa, mas também no lado de dentro da sua casa, que é uma coisa que é mais difícil de você fazer com uma Party Box Ultimate, por exemplo. Eu tenho aqui e uso pouquíssimo por conta disso. Dentro de casa, tipo assim, um salto de volume, você aperta o volume para aumentar uma vez, parece que sua casa vai desmontar, entendeu? Saindo de 0 a 100 muito rápido. Aqui não, é uma caixa versátil. Então, se você é uma pessoa que gosta de som e quer um som com uma qualidade melhor, uma equalização mais cristalina, realmente a 130 vai acabar valendo mais para você. Eu não consigo escolher entre uma das duas. No meu uso pessoal, eu usaria qualquer uma delas. Eu só sei que vocês realmente vão querer saber um pouco mais de detalhe. Eu tô tentando fazer o melhor para poder deixar isso claro aqui. No fim das contas, eu só fico impressionado com a JBL, né? Ter meio que sacrificado uma coisa que é uma vou dizer, identidade da marca, um grave mais potente e tal, para poder entregar para quem tá aqui do outro lado uma qualidade sonora um pouco melhor. Corajoso, ousado, aguardem, porque quando essa caixa chegar no Brasil e meus colegas fizerem comparativos aqui, eu acho que eles não vão estar tão longe dessa minha opinião. Eu sei que eles são super transparentes e verdadeiros com vocês, tá? Então, independente de estar parecido com a minha ou não, eles vão falar a verdade aqui para vocês. Mas se você tiver na dúvida, cara, sei lá, vai olhar mais vídeo mesmo. Se você já tá acostumado comigo, show de bola, mas preste atenção no que a galera vai falar por aí. Não acho que eles vão estar muito longe disso, de verdade. Mas é difícil de você decidir, então eu colocaria esses dois públicos aqui. Não foi o vídeo mais claro que eu fiz aqui nesse canal, mas se você quiser deixar o seu like mais uma vez aqui, tá? Fica o pedido, é de graça, tá bem aqui embaixo. Deixa o joinha que ajuda demais. Se inscreve aqui para você acompanhar outras novidades no canal secundário. Se você quiser ver mais comparativos com a 120 ou com qualquer outra caixa que eu tenha por aqui, é muito importante que você comente, cara, que você peça. Eu tô aqui analisando constantemente os comentários e a maior prova disso é o número de vídeos que sai lá no canal secundário, então realmente é importante que você deixe aqui a sua opinião, ou seu pedido, ou seu elogio, tá? Enfim, a crítica, se você não quiser deixar, tá aí também. Só seja carinhoso, tá? Por favor. É isso. Gostou do vídeo? Espero que tenha te ajudado, tá? Fiz o meu melhor. No mais, fica aqui o meu muito obrigado, valeu, até o próximo conteúdo e tchau!